Olá, meus amados, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa língua portuguesa, claro, falando de amor. Na aula de hoje, vamos trabalhar a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Aqui para nós, vamos trabalhar interpretação textual, tá bom? Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, na turma de 9º ano do Ensino Fundamental, Canal Educação, aula de língua portuguesa, aquela nossa análise linguística. Tranquilo? Então vamos juntos aqui, tá? Olha só aí, interpretação textual. Interpretação textual. Na aula de oficina de língua portuguesa que nós tivemos na semana passada, nós fizemos uma diferença entre compreensão e interpretação textual. Vocês lembram, né? Compreensão e interpretação textual. A interpretação, ela vai além da compreensão textual, vai além. A compreensão é aquilo que está no texto, enquanto que a interpretação é além daquilo que se encontra no texto. Tá bom? Muito bem. Olha aqui, ó. O que é interpretação de texto? Olha que coisa lindinha aí, né, gente? A interpretação do texto nada mais é do que a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Ou seja, vai além da compreensão, tá? Quanto maior for a habilidade de alguém na interpretação de textos, mais facilidade essa pessoa terá. Olha que informação interessante. Em qualquer atividade da vida que tenha relação com leitura. Então, aqui vai um recado para as criancinhas. Pode lotar as criancinhas de livros, tá? Dê de presente para as crianças livros, 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 livros. Aí vocês verão, né, um futuro melhor para o nosso país, né? Então, quanto maior for a habilidade de alguém na interpretação de textos, mais facilidade essa pessoa terá em qualquer atividade da vida que tenha relação com leitura. Tá bom? Muito bem. Ah, professor, eu quero ser jornalista, pois tem que ler muito, viu, meu filho? Tem que ler muito, tem que ir atrás, né? Tem que pesquisar, né? Professor, eu quero ser um advogado. Ah, meu filho, tem que ler bastante. Eu quero ser professor. Ah, você vai viver estudando, vai viver lendo, né? Vai viver lendo. Você amanhece pensando na leitura, passa o dia todo lendo, a noite toda lendo praticamente. Você quase nem dorme. Olha aí. Dicas para melhorar a interpretação de textos. Muito bem. Vamos ver aqui algumas dicas. Eu acho que eu selecionei 5 dicas para melhorar a interpretação textual, tá? Embora a interpretação de textos esteja presente o tempo todo em nossa vida, convém, é necessário, é importante aprimorarmos essa habilidade quando falamos de textos maiores. É nesses textos que está a maior dificuldade de interpretação. E, na maioria das vezes, quem desenvolve uma maior habilidade na compreensão
obtêm melhores resultados nos vestibulares, nas provas escolares, nos exames nacionais, tá? Concursos públicos e até na seleção de empregos que contenham provas escritas. Perceberam como é importante a questão da habilidade com a leitura? Perceberam, não é? Então vamos lá. Primeira dica: leia bastante, diariamente. Leia, 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 né? Sempre que você terminar um texto, né, faça uma reflexão sobre o que você aprendeu. Todo texto tem pelo menos uma mensagem a ser compreendida. Todo texto. Se você puder refazer esse texto, né, utilizando a paráfrase, né, que é você reescrever o texto utilizando as suas próprias palavras, né, é bastante interessante para você absorver o conteúdo, tá? É importante ler devagar também e com atenção. Alguns textos mais complexos exigem bastante concentração para que a compreensão seja plena. Há pessoas que adoram fazer leitura ouvindo um som bem baixinho, uma música bem baixinho, né? Eu, por exemplo, só consigo me concentrar quando tiver barulho zero. Eu não consigo absorver aquilo que eu leio, né, com barulho. Não consigo. Uma música, alguém falando alto, né, eu não consigo. Então, há pessoas, né, que conseguem fazer isso com tranquilidade, né? Há pessoas que dizem que até é estimulante ouvir uma música, né, ao fundo. Eu não, eu já sou mais apegado ao silêncio 100%. Então, ler diariamente bastante é uma das dicas que a gente dá para quem quer interpretar bem. Segunda, escreva seus próprios textos. Eita, essa dica é legal, hein, turma? Tão importante quanto entender é se fazer entender. Seja num post na rede social, num blog, ou até mesmo num bloco de notas, é importante que a pessoa também exercite a escrita. Isso fará com que ela sinta a necessidade de criar argumentos para justificar o que está escrevendo, ampliando o vocabulário. Antigamente, as pessoas, quando aniversariavam, você fazia um bilhetinho para ela, ou então se manifestava oralmente junto à pessoa. O que é que está ocorrendo hoje com as redes sociais? Você já pega uma frase pronta, né, e só envia. Isso acontece no Dia dos Pais, no Dia das Mães, Dia do Amigo. Hoje tem dia de tudo, né? Dia do professor, dia do aluno, dia do estudante, dia da namorada. Tem dia para tudo, mas as mensagens prontas já estão ali. Você às vezes nem lê, você recebeu de uma outra pessoa e só faz repassar para uma terceira. É ou não é assim? Eu me lembrei agora daquele tempo em que a minha mãe fazia cartas para um irmão meu, né, que morava em São Paulo. Bichinha, escrevia um texto do tamanho do mundo, né? Na época eu não era professor, era garotão ainda, né?
mas era muito interessante, era muito interessante. Hoje é complicado, né, você escrever 2, 3 linhas. Até me lembrei da música do samba do Ernesto. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter punhado um recado na porta, dizendo assim: olha, amigo, não deu para esperar vocês. Deveria ter colocado um bilhete, Ernesto. Ter feito um bilhete, né? Os amigos não ficariam tão chateados. Um bilhetezinho dizendo que não foi possível esperar, tal. Tranquilo? Bem, é claro que quando você está fazendo a leitura de um texto qualquer, você sempre vai se deparar com uma ou outra palavra cujo significado você desconhece. E claro, quem vai auxiliar você é o famoso dicionário. É o dicionário. E como, né, a gente está sempre com o celular nas mãos, nos dias atuais, né, você já corre para aquelas versões online de dicionários, né? Você já vai lá para o dicionáriozão, tá? Às vezes pede ajuda para o nosso amigo Google. Pede ajuda para o nosso amigo Google e ele está lá pronto para nos dar, né, a resposta. Beleza? Bem, então, além desses daí, existem aqueles aplicativos para celular que trazem um dicionáriozinho. Viu, turma? Trazem um dicionário. Ou então, você vai até a prateleira lá da estante e pega aquele dicionário, né, que outrora nós usávamos na escola, né? Aquele livro grosso com não sei quantas páginas. E eu gosto muito daquele dicionário. Por quê? Porque a gente termina absorvendo mais vocábulos para o nosso repertório. Você vai à procura de uma palavra e ao lado dela você encontra mais 2 ou 3 que você também não conhecia o significado. Então eu gosto muito daquele dicionário, né, que você encontra lá na biblioteca. Perfeito? Então, use o dicionário. O que mais que a gente pode ter? Leia com calma, tá? Leia com calma e com atenção. Existem pessoas que fazem leitura, né, sem qualquer atenção, com rapidez, e ao final da leitura, se você perguntar o que ela entendeu da leitura, ela vai dizer nada. Do que trata o texto? Não sei, não lembro. Você já foi assim? Hein? Você já foi assim? Diga aí para mim. Quais são os polos que estão conosco hoje aí, hein, turma? Diz aí para mim. Bruno, quais são os polos que estão conosco aí? Né? Ok, galerinha aí, de Baixa Grande do Ribeiro, Lagoinha, Oeiras. Muito bem. Joga em tela cheia aí, por favor. Joga em tela cheia aí a cartela. Isso, a cartela. Tá bom? Isso, galerinha. Muito bem. Já pode, já?
Estou falando que é terra de muro baixo. Então, turma, ó, nós recomendamos, nesse caso aqui, que você procure um lugar tranquilo, né? Se tiver muito menino lá na sua casa, saia da sala, né? Se tranque num quarto, né? Ligue o ar se houver ar, se não, ligue o um ventilador. Se não tiver ventilador, abra a janela e vá fazer sua leitura com calma, na paz, tá bom? É mais tranquilo. Pode até chegar mais tarde ao serviço, não tem nada não. O importante é você ler com calma. O importante é ler com calma. Vamos lá, continuando. E aí, olha a coisa legal aí. Olha esses 5 aí, ó. Olha essa dica número 5. Faça pausas. Tente ler de maneira pausada, um capítulo após o outro, fazendo pequenos intervalos para que seu cérebro possa assimilar as informações, tornando o processo de aprendizado mais efetivo. Ok, turma? Esse processo de aprendizagem vai ficar mais efetivo. Eu, quando estou com a cabeça chafurdada de tanto ler, aí eu paro, vou lá na cozinha, abro a geladeira, vejo o que é que tem por lá, né? Tomo um gole d'água. Se tiver uma bananinha ali, a gente come uma bananinha, um pedaço de maçã, a gente arrocha também, né? Aí dá uma voltinha, liga a TV, vai lá na porta da rua, verifica como é que está o movimento, aí depois volta, né? Aí fica tudo lindo na hora de voltar para a leitura. Ver quem foi que chegou na casa A, na casa B. Estão dizendo que aí é a parte da tesoura. Muito bem. Perfeito? Faça pausas. Faça pausas. Muito bem. Em tela cheia, vamos para o próximo. Em tela cheia, vamos para o próximo. Vamos lá. Deusa, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Eu quero que vocês façam essa leitura bem aí. Volto já já. Na tela, valendo.
Ok, meu povo lindo. Fizeram a leitura? Veja só. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, somente, olha esses dados como são interessantes, prestem atenção aí. Somente 26% dos brasileiros acima de 15 anos apresentam plenas habilidades de leitura e escrita. Você sabia disso? 26% dos brasileiros acima de 15 anos apresentam plenas habilidades de leitura e escrita. É um percentual muito baixo, não é não, turma? É um percentual muito baixo. 26% apenas. Com jovens acima de 15 anos. Jovem não, pessoas de um modo geral. 74% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem ler, meu Deus, não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. 74% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. Rapaz, 67% destes brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais, né? Como assim, professor? Analfabeto funcional. Você sabe qual é o analfabeto funcional? Você sabe, Andressa? Muito bem. É aquele que só... Olha aí, ó. Analfabeto funcional. Está aqui. É o sujeito incapaz de interpretar o que lê e de usar a leitura e escrita em atividades cotidianas. É isso aí. É um analfabeto funcional. Incapaz de interpretar aquilo que lê e de usar a leitura e escrita em atividades cotidianas. É basicamente aquele que só sabe assinar o nome. É basicamente aquele que só sabe assinar o nome. Né? 7% são considerados analfabetos absolutos. Oh, meu Deus do céu. Analfabetos absolutos. Os absolutos são aqueles que nem o nome sabem assinar. Aí você pega aquele dedão, mete na tinta, né? E taca ali no papel. Ainda bem que existe essa forma digital. É digital, tá na moda. Beleza, turma? Pronto, aí está. Isso aí não são dados fornecidos por mim, mas pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Quais as características que um conjunto de frase deve ter para ser chamado de texto? Ah, nós vamos falar também de texto. Claro, meu filho. Você acha que um texto ele vai produzir sentido quando você só pega as palavras, joga para cima, elas caem no papel e já produziu um texto ali? Nunca no Brasil isso vai acontecer, né? Então, quais as características que um conjunto de frases deve ter para ser chamado de texto? Basta escrever sem erros de ortografia ou concordância para produzir um texto? Já vou dizer para vocês que não. O texto hoje tem sido confundido com um conjunto de frases organizadas em períodos, com ortografia correta e sem erros de concordância ou pontuação. Logo, se não atribuirmos sentido
é porque não estamos diante de um texto. Ah, então quer dizer que texto tem que produzir sentido? Tem. Se não produzir sentido, no have texto. Não existe texto. Tá? Pegue aí Patativa do Assaré. Pegue algumas composições do Flávio Leandro. Pegue algumas composições do Dominguinhos. Algumas composições do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Aí você vai ver que essas composições utilizam uma linguagem que não traz uma concordância adequada, não traz uma grafia padrão, correta, mas produz sentido. E se produz sentido, é texto. Se produz sentido, é texto. E muito cuidado, hein? Porque, às vezes, existem elementos coesivos ausentes. E aí fica já mais complicado com a questão da falta de coesão, né? Então, listas não caracterizam texto, tá bom? Listas não caracterizam texto. Experiência de viver com pouco dinheiro, ato de existir, não basta estar vivo, temos que viver a vida, enfrentar dificuldades, vida universitária não é só festas. Isso é uma lista, né? Isso aí não representa texto. Eita, eu não sei por que essa última frase apareceu aí na minha vida. Vida de universitário não é só festas. Ainda bem que na época eu era um jovem muito pacato, né? Eu morava muito distante da faculdade, ia para lá com uma dificuldade danada. Festas? Nunca no Brasil, né? Mas hoje em dia, galera, quando chega na sexta-feira, aí galera, sextou. Agora é hora da gente relaxar, né? Relaxar aqui. Tudo que nós passamos na quinta, na quarta, na terça e na segunda-feira. Então vamos relaxar. Pois é, vida universitária não é só festa. Você tem que encarar, né, os livros. Muito bem. Anterior a meu ingresso na universidade, já imaginava que o curso de engenharia necessitasse de pensamento lógico. Constatei que isso é verdade. A necessidade de estudar com afinco foi outra confirmação. Estudar todos os dias, é o texto original. Muito bem. Vamos ver aqui outros aqui, ó. Anterior ao meu ingresso na universidade, já imaginava que o curso de engenharia necessitasse de pensamento lógico. Constatei que isso é verdade, pois diversas disciplinas apresentadas até o momento fazem esta exigência em seu cotidiano. Vocês perceberam aí a presença do pois, que é um conector, que vai dar uma ideia de justificativa, né? Ah, professor, é necessário você ter a coesão textual presente aí. A necessidade de estudar com afinco foi outra confirmação. Estudar todos os dias, revisando os conteúdos, é primordial para bom desempenho. Não só durante o curso, mas como preparação para a vida profissional, onde terei que estudar continuamente. Professor, quando leio, mas não compreendo. Vixe, Maria, você leu e não compreendeu? Aí complicou, né? Quando leio, mas não compreendo, o que é que ocorre? Quando leio, mas não compreendo. Quando leio, mas não compreendo. Quando leio, mas não compreendo. Bem, quando eu leio, mas eu não compreendo, é assim. Presta atenção.
Para se realizar uma boa leitura, são necessários alguns passos, tá? Aqui eu estou colocando o primeiro passo, delimitar a unidade de leitura, né? Se é um livro, que capítulo eu vou ler, qual a seção que interessa. 2, identificar o tema do texto, qual o foco principal. Inclusive, uma das questões cobradas em provas escolares com relação à leitura e interpretação textual é isso. Qual é o tema do texto? Não é possível que você nem o tema consiga identificar. De que trata o texto? Qual é o assunto do texto? Terceira situação. Localizar o texto no tempo e no espaço. Verificar quem é o autor, quando foi que o texto foi produzido, quais as condições da época, que influências esse texto recebeu. Porque às vezes você encontra um texto, você tira um pedacinho dele, aí joga aqui numa rede social e você faz uma referência a alguém. Só que, às vezes, aquilo não bate com a realidade atual. Porque aquilo ali foi dito em uma outra situação, em um outro momento. Aí surgem as fake news. É necessário também que você selecione os elementos mais importantes do texto. Tá? Os elementos mais importantes do texto. Se lá é um texto narrativo, verifique lá quais são as personagens, onde ocorreu o fato, né? Quando ocorreu. Muito bem. Qual é a persona principal? Quais os personagens secundários? Muito bem. Quinto, organizar as próprias ideias com relação aos elementos relevantes. Nesse ponto aí é preciso um posicionamento em relação às novas informações. Ou seja, você concorda com elas ou delas você discorda? E por que concorda? Por que discorda? Não. Em alguns momentos você precisa se posicionar diante daquilo que você lê. Elaborar hipóteses explicativas para as questões tematizadas, ir além do que foi dito pelo autor para construir um novo conhecimento acerca da questão. Se você vai além do que o autor disse, você deixou de compreender e passou a interpretar. Quando você encontra de acordo com o autor, segundo o autor, isso aí é compreensão textual. É aquilo que está no texto. Quando você vai além disso, aí você interpreta. Você tem um posicionamento. Você tem um ponto de vista. Você deve ter um conhecimento de mundo. Para ler e entender bem um texto, o que é necessário, turma? Vamos lá. Destacar palavras-chave, aquelas palavras que são fundamentais. Destacar passagens importantes. Usar uma palavra, frase para resumir a ideia central.
Isso aí aguça a memória visual e favorece o entendimento, tá? Hashtag. A interpretação, que é o nível 2. A interpretação, como eu já venho falando há muito tempo, ela é altamente subjetiva. Subjetiva porque parte de você, não parte do autor do texto. Embora você tenha um posicionamento a partir daquilo que foi escrito pelo autor. Então, a interpretação é subjetiva, mas existem limites, né? Por quê? Porque ela deve captar a essência do texto. É a partir do texto que você vai ter o seu posicionamento. Vamos lá, algumas informações aqui. Eu estou preparando tudo aqui para a gente fazer questões daqui a pouco, tá bom? Sabe-se que não há associação necessária entre significante, que é a expressão gráfica, e o significado, sendo apenas uma convenção, né? Significante e o significado, né? O significante é a expressão gráfica. E o significado é sendo apenas uma convenção. Cadeira, cadeira. Significante, significado aí, né? Ao contrário dos hieróglifos. Ah, você vai lá na Serra da Capivara, aí você encontra muito, né? Esses signos linguísticos aí, né? Os hieróglifos, tem muitos lá. Mas lá na Serra da Capivara também tem. Então, falar em Serra da Capivara, eu me lembrei de uma coisa. Nós estamos no mês que se refere ao patrimônio histórico do Brasil. E aí, estão me sugerindo aqui fazer uma visita à Serra da Capivara. Aí eu aproveito e faço, sabe o quê? A gente pode fazer uma visita também ao Rio de Janeiro e verificar, sabe o quê? Verificar aquele Cristo Redentor, a coisa mais linda do planeta. É, exatamente isso. O signo linguístico é uma convenção, né? Por exemplo, o que essa jovem bem aqui de baixo aqui, onde é que está o Fernando? Cadê o Fernando? Isso. Essa jovem bem aqui de baixo aqui, presta atenção, Andressa, né? O que ela está fazendo bem aí é uma convenção, tá? É signo linguístico isso aí, né? Esses sinais todos que ela tem aí, está fazendo aí, é uma convenção. É uma convenção. Como também tudo que está escrito nesse slide aí é uma convenção com relação à língua portuguesa. Isso é convencional. Perfeito? Perfeito. O signo linguístico é uma convenção. Então, na convenção do signo linguístico, existe a denotação e a conotação. A denotação, olha, começa com D, de danadinho, de dicionário. É o sentido, é o significado das palavras encontrado no dicionário. Enquanto que a conotação é o sentido figurativo, dependente de um contexto e da postura ideológica do autor diante dele, diante do mesmo. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fica esperto, entendeu? Meu Deus, comer asfalto. Comer asfalto isso é denotativo, é real? Ou é figurativo?
O que é que significa comer asfalto? Hein? Não, pastor, comer asfalto significa aí, nesse contexto, que a pessoa não vai se dar bem, né? Que a pessoa não vai se dar bem. Não vai se dar bem. Ótimo, estou morto. Estou morto, literalmente estou morto aqui. Quinto período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Aqui nesse último quadrinho, existe um erro gráfico. Estou morto, literalmente. Esse A com acento grave não existe. É apenas uma preposição. É apenas... Ainda bem que eu sei fazer tudo isso aqui, né? Veja bem, interpretação depende de conotação. Interpretação depende de conotação, Bruno. As frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Vamos lá, ó. Blá 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 blá. Os textos literários exploram bastante as construções conotativas. Já os textos científicos, não. Esclarecer os conceitos, tirá-los das abstrações, torná-los mensuráveis, logo torná-los constructos. Construir teorias e prová-las. A contextualização histórica e cultural do texto e seu autor é fundamental para a interpretação. Você consegue entender o que é isso aqui? Hein? Essa imagem aqui é representativa de quê? Rapaz, a chegada do homem à Lua. Na década de 60, não foi? Década de 60. Onde é que eu vou fazer esse negócio agora aqui? Vamos lá. Olha aí, o grito de Dom Pedro. Soldados alemães deixam a guerra de lado por alguns minutos para brincar com um gatinho em 1943. Oh, gente, oh, cena linda, não é, turma? Muito bem, vamos lá. Você sabe o que é uma palavra polissêmica? Palavras com vários sentidos. Eita, meu amigo. Veja só. Poli, vários sentidos, vários sentidos. Quando um vocábulo possui mais de um significado. Quantos acessam a rede? Nenhum, eles dormem no chão mesmo. Veja a palavra rede aí, com vários sentidos, né? Só que aí, a rede a que se refere a senhora é a internet, né? E o que a mãe com o Bruguelos está se referindo é aquele tecido que se suspende para dormir ou descansar. Certo, turma? Certo. Muito bem. Use saia. Use saia, viu? Saia de dia, saia de noite, saia de si. Eu acho legal esse texto aí, viu? Use saia. Né? Aí, no primeiro momento, saia de dia. Você pode sair durante o dia, mas pode usar a saia, né, durante o dia. Também pode usar a saia durante a noite, mas pode sair durante a noite. E você pode sair do seu estado normal, original. Saia de si, né? Deixa a vida levar você. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, use saia. Perfeito. Né? O sentido aí, você atribui, né,
de acordo com o contexto em que você quer ser. Não ser que a pessoa que vai ouvir você compartilhe das mesmas ideias, aí você não vai ter tantos problemas com relação à polissemia. Portanto, as palavras polissêmicas, uma mesma palavra que adquire vários significados, consoante o contexto, em consonância com o contexto, conforme o contexto, de acordo com o contexto. A maçã está podre e o pêssego está bom. Ele é um bom rapaz. Conseguimos um bom resultado. Não estás bom da cabeça. Oh, gente. Olha a palavra bom aí, né, com vários sentidos. E quem vai diferenciar aí, né, é o contexto em que a palavra está inserida. Bem, vamos ver aqui um exemplo de polissemia. Legal. E aí houve aí, inclusive, a intertextualidade para marcar uma polissemia, né? Vem para a caixa você também. Mas olha a caixa a que ele se refere. É a caixa d'água, turma. Aquela caixa de amianto, que ninguém nem usa mais. Acho que ele trocou, né, por uma caixa de fibra. Aí pegou a velha e colocou aí. Olha aqui, vamos tomar banho de piscina, né? Aqui é a minha caixa, é a piscina. A molecada gosta muito disso, né? Muito bem. Vem pra caixa você também. Olha aí o gatinho. Olha o gatinho. Novamente usando aquela propaganda da Caixa Econômica, né? E aí o gatinho, né, lá dentro da caixa. Muito bem. Legal. Às vezes também você encontra textos, né, que não lembram outro, mas que apresentam a polissemia. Olha como é legal esse texto aí. Que foi? Nada! Os dois pinguinzinhos, rapaz. Um está ali numa zona de conforto e o outro ali na água. Nada! Que foi? E aí ele fica aqui, ó, se interrogando. Eu não estou entendendo, não estou. Nada! Aí, olha aqui o tubarão. Olha o tubarão aqui, abocanhando. Nada! Já foi. No final, burro, burro. Mas só que a palavra nada, atrelada à pergunta, que foi? Né? Não foi nada, não. Só que esse nada aí, de acordo com o pinguim da direita, referia-se ao verbo nadar. Nada, rapaz, bora, nada, anda, vem para cá. Mas ele achava que era, que foi que houve? Não, não houve nada não, está tudo bem. E na realidade ele estava se reportando ao verbo, à ação de nadar. Meu Deus, esse texto aí é maravilhoso. Olha aí, velho, o cara tá frito. Olha essa expressão, tá frito. Né? O cara tá, eu diria assim, rapaz, fulano de tal está em maus lençóis. Fulano de tal não está bem não, hein? Fulano de tal entrou numa furada ali, meu amigo. Nunca você vai imaginar esse frito, o ovo lá passado no óleo, foi para a frigideira, puseram um salzinho, né? E aí, professor? Não, ele está frito. O colega dele. E se vocês dois não se cuidarem, vocês irão ficar tal qual. Irão ficar tais qual. Seria a concordância perfeita. São os dois, então tais qual. Qual, porque se reporta ao ovo frito.
O tal concorda com o antecedente e o qual com o consequente. Os filhos são tais qual o pai. Ambiguidade, também chamado de anfibiologia, é o duplo sentido causado pela má construção da frase. Duplo sentido causado pela má construção. Mataram a vaca da sua tia. Como é que é? Mataram a vaca da sua tia. Nós estamos trabalhando tudo isso aí, turma, que é para você, quando chegar a um texto para interpretar, perceber que em algumas situações você encontra palavras ambíguas, tá? E você deve desconsiderar, né, na hora de escrever, né, ou melhor, deve evitar essas ambiguidades. Mataram a vaca da sua tia. Bem, a vaca pertencia à tia ou a tia era chamada de vaca? Isso aí era um codinome dado à tia. João comeu um doce e Ângela também. Vixe Maria. Né? A gente vai passando aqui. O que é uma ambiguidade? Ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo. É aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem. Eu acho legal essa tirinha aqui. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não, meu amigo, ele não está vendendo o pôr do sol. Olha o que é que ele diz no segundo quadrinho. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Tá aí. O Armandinho é essa figura aí emblemática. Gosto muito do Armandinho. Né? Quem assiste às minhas aulas, sempre eu estou aqui colocando as tirinhas do Armandinho. Né? Mas você está bem aqui, meu, com um cartaz, vendo o pôr do sol. A palavra vendo, ela pode se referir ao verbo ver, né? Flexionado no gerúndio, terminação NDO, mas também, como está colocado aí nesse contexto, pode se referir ao verbo ver. Ao verbo ver. Eu estou vendo o pôr do sol. Né? Há pessoas que vão para a praia à tardinha só para ver o pôr do sol. Algumas pessoas que não moram em cidades praianas, quando chegam lá, né, ficam a admirar, né, o pôr do sol. Muito bem. João foi ao restaurante com a sua mãe. João foi ao restaurante com a sua mãe. É a mãe do João ou é a mãe da pessoa com quem João está falando? É a irmã do João ou a irmã da pessoa com quem está falando? Que mãe? Irmã. A frase é irmã. João foi ao restaurante com a sua irmã. Né? É a irmã do João ou a irmã da pessoa com a qual ele está falando, né? Isso aí é ambíguo. Maria comeu um doce, né? Isso aí também é ambíguo. Mataram o porco do meu tio. O tio era porco, né? O tio tinha um porquinho e o porquinho foi morto. E aí também nós temos as paráfrases, né? Já falamos o que é paráfrase. É um recurso de interpretação textual
que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. É aquilo que você utiliza com as suas próprias palavras. Já falei para vocês no início da aula de hoje. Ai, que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta, deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria em virar uma paisagem. Isso aqui é o texto original. Olha a paráfrase desse texto. Ai, que fraqueza nos membros, um desejo de deitar no piso, permitir que a mata aumente ao redor, permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida esta felicidade de se transformar numa paisagem. Tá? Foi parafraseado o texto original. Meus amados, eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta dando continuidade à nossa aula de interpretação textual, tá bom? Um forte abraço. Fui!